Olá, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao meu canal Clodoaldo Feitosa. É um grande prazer para mim estar aqui com vocês mais uma vez conversando sobre assuntos espirituais importantes para a nossa caminhada espiritual aqui na Terra. Gostaria primeiramente, de agradecer a todos vocês pelas muitas mensagens que eu tenho recebido, pelas inscrições no canal e também pelo compartilhamento dos vídeos. Esse trabalho é um trabalho importante, de auxílio espiritual, e eu gostaria de pedir a sua ajuda, caso você tenha gostado desse trabalho, dos vídeos, dos assuntos que a gente fala aqui, que você possa curtir e compartilhar esses vídeos para as pessoas que você conhece. E hoje o tema que eu escolhi para conversar com vocês é um tema muito interessante, que é o seguinte: o dia de finados e a consciência espiritual. E esse é um tema importante, porque amanhã, dia 2 de novembro, é celebrado, ou comemorado aqui no Brasil, o dia de finados, que é um dia no qual as pessoas costumam ir aos cemitérios, visitar os túmulos dos seus parentes falecidos, orar por eles e, de alguma forma, ter uma espécie de encontro com esses parentes falecidos. Aqui na minha família, por exemplo, desde criança, nós fomos educados a dar importância a esse costume. A maioria das pessoas da minha família é católica, inclusive meu pai e minha mãe são católicos, e eu fui católico também até os 19 anos de idade. E foi aí então que eu comecei, pouco tempo depois, a frequentar o Salão do Reino das Testemunhas de Jeová. Hoje eu sou espiritualista, frequento uma casa espírita aqui na cidade de Arco Verde, mas esse costume de visitar os parentes falecidos no dia de finados sempre permaneceu na minha família e no meu caso pessoalmente. Quando eu era católico, eu ia pela importância que se dava a essa data pela minha família, então eu sempre ia com eles. Quando eu fui TJ, eu continuei indo. Nesse caso, eu ia acompanhando meu pai, por respeito, pela crença dele, e muito embora, dentro de mim, aparentemente nada tinha mudado. Eu continuava indo lá e me sentia realmente como se estivesse tendo um encontro com aqueles parentes falecidos, especialmente a minha avó, com quem eu fui criado, e era uma pessoa que eu amava muito, então a gente sente nessa vontade de estar mais perto dessa pessoa, embora seja só os restos mortais, a gente sabe disso. Mas hoje, como espiritualista, a minha consciência ainda permite fazer essa visita, mas não sob o mesmo olhar, nem sob o mesmo entendimento que eu tinha anteriormente. E eu vou explicar por quê. Como eu falei, são 3 fases na minha vida: a fase de católico, a fase de testemunha de Jeová e agora a fase espiritualista. Então eu vou explicar. Apesar de todos os anos a gente fazer essa visita ao cemitério, mas a minha consciência foi mudando com o passar do tempo. E eu vou explicar a vocês como era e como persiste essa consciência dentro dessas 3 formas de aprender sobre Deus, que é o catolicismo, as testemunhas de Jeová e o espiritualismo, ou o espiritismo, se você preferir. Então, como católico, a gente não tem uma ideia muito clara, muito certa sobre a vida após a morte. Normalmente fala-se apenas de que a gente vai ter uma vida eterna, não é isso? Mas vocês que são católicos aí podem confirmar isso que eu estou falando. Mas não se explica nada a respeito disso. Normalmente acredita-se que nós só temos esta vida aqui, e que após esta vida, dependendo do que a gente tenha feito, a gente vai ou para o céu, ou para o inferno, dependendo das nossas atitudes. Nosso espírito, segundo a crença católica, é criado junto do nosso nascimento. No dia do nosso nascimento, a gente cria o espírito, ou seja, junto com o corpo físico. Mas não é revelado nada a respeito se nós conservamos ou não a nossa individualidade e a nossa consciência após a morte. Então, na Igreja Católica, a ideia é muito vaga a respeito desse assunto. Não se fala sobre essas coisas na Igreja Católica. A maioria dos católicos não tem perspectiva clara sobre o futuro eterno, ou seja, o futuro após a morte.
Já como testemunho de Jeová, é o seguinte, né, a crença. Segundo eles, né, nós existimos, segundo a testemunha de Jeová, não existe espírito. O espírito, né, por assim dizer, está morto. Só existe o corpo físico. Nós somos somente um corpo físico com uma força ativa dada por Deus no momento do nosso nascimento, e quando morremos, o nosso corpo deixa de existir e a força ativa, né, retorna para Deus. Segundo a testemunha de Jeová, não há consciência de nada após a morte. Eles, inclusive, usam, né, o texto de Eclesiastes 9, 5, 9 ao 10, onde fala lá que os mortos não estão conscientes ou cônscios de absolutamente nada, segundo a tradução do Novo Mundo. E eu até digo, né, que esse livro de Eclesiastes, da Bíblia, foi um livro onde o rei Salomão estava numa fase deprê, né, por assim dizer. E aí, portanto, se você for ler esse livro, você vai ver que é muito depressivo, né? Então ele não acredita mais em nada, tudo é vaidade, nada serve, nada é importante no mundo. E aí, quando chega na hora de falar sobre a morte, ele vai e diz isso, né? Que os vivos estão cônscios que morrerão, os mortos não estão cônscios de nada. Então ele falou isso por falar, né? Somente. Mas aí as pessoas, né, endeusam, né, essa palavra e levam, né, ao patamar de verdade absoluta, especialmente as testemunhas de Jeová. E aí o resultado, né, é que por conta de acreditar nessa fase deprê, né, do rei Salomão, as testemunhas de Jeová não acreditam que tem espírito, né? Elas e outras religiões, né? Eu respeito, né, a crença, né? Não tem problema, cada um pensa o que quiser, acredita no que quiser, mas essa é a minha visão sobre o assunto, né? Que era uma fase que ele não estava muito bem. E aí, por essa razão, ele escreveu isso, né? Que não existe nada, não acredita, não tem nada, né? Normalmente, não sei se vocês já pararam para olhar que quando uma pessoa está numa fase dessa, ela realmente não acredita mais em nada, né? Ela perde a crença em tudo, fica muito apegada às coisas materiais, e ele era apegado às coisas materiais, né? Era muito rico, né? Tinha um monte de mulheres, enfim. A situação dele, a gente sabe muito bem qual é, né? Vocês que leem a Bíblia sabem que era assim, né? Então ele entrou numa fase de depressão, com certa idade, e aí escreveu isso aqui e as pessoas levam como verdade absoluta, né? Respeito, como eu já disse, né? Aqui não tem isso de impor nada a ninguém, né? Essa é a minha visão pessoal, né, do texto aqui, né? Então veja dessa forma. Então, continuando, né, sobre a crença das TJs. Não é bem explicado, né, como isso acontece, mas o fato é que nós ficamos na memória de Deus, porém inconscientes até o dia do julgamento final, no qual Deus trará todos os mortos novamente à vida, a fim de fazer um julgamento. Os que forem aprovados por Deus ficarão vivos na terra para sempre, serão os ressuscitados. Que a terra, né, segundo essa crença, será transformada por Deus num paraíso, após a destruição deste atual sistema de coisas. Coisa que, segundo a testemunha de Jeová, está prestes a ocorrer. A qualquer momento, né, pode vir a grande tribulação, o fim, né, de tudo, e no momento no qual 90% da população mundial será destruída por Deus, né? Então, essa é a crença. E mais, os ressuscitados, né, que forem julgados indignos, o que é que vai acontecer com eles? Serão destruídos novamente, e só que dessa vez eternamente, né? Então, essa é a crença TJ, né? Ou Testemunho de Jeová. E há também, né, segundo a crença das Testemunhas de Jeová, o destino daqueles que passarem com vida da grande tribulação, né? Segundo as TJs, estes permanecerão vivos eternamente, ou seja, nunca experimentarão a morte. Isso significa que, se a grande tribulação viesse hoje, e você fosse Testemunho de Jeová aprovada por Deus, então você iria continuar viva eternamente, não iria experimentar a morte. Essa é a crença. E ainda há também os ungidos, né, lá, que é um grupo, né, uma classe diferenciada de ressuscitados, e estes recebem um corpo espiritual e vão viver no céu junto com Cristo. São chamados 144 mil ungidos, né, que vão para o céu. Então, no caso das TJs, tem essas três formas, né, de entender a condição dos mortos. A primeira são os normais, né, nós, que não fazemos parte do grupo dos 144 mil, morreu, acabou, né, se fez alguma coisa boa, se foi alguém bom, de alguma forma fica na memória de Deus, e lá no último dia você fica inconsciente, e lá no último dia você será ressuscitado. E em sendo ressuscitado de forma milagrosa, né, o seu corpo será restaurado,
e aí, se você for aprovado por Deus, você permanecerá vivo na terra. Caso contrário, será destruído, né? E tem ainda os que não morrerem, né, na tribulação, que poderão passar com vida. Estes jamais experimentarão a morte, né, segundo a crença das testemunhas de Jeová. E aí eu gostaria, né, de fazer uma pergunta, né, às testemunhas de Jeová, uma pergunta retórica, cada um responda aí na sua consciência. É a seguinte, ó. Pergunta: por que Deus traria alguém de volta à vida, né, alguém que já se encontra destruído, né, por assim dizer, porque morreu, está destruído. Se não ficar na memória de Deus, está destruído. E após o julgamento, ser destruído de novo, né? Isso faz sentido para você? Segunda pergunta: representa mesmo, desculpa, a pergunta é a seguinte: representa mesmo a justiça divina, né, uma pessoa que passou no máximo 80 anos, cometendo todos os tipos de erros possíveis, e sua punição seja a destruição eterna inconsciente? Será que isso é realmente a justiça de Deus? É uma justiça, né? Não seria isso um incentivo, né, àqueles que gostam de praticar o mal a continuarem fazendo isso, né, uma vez que a única punição, né, que haverá para estes é a destruição inconsciente eterna, né? Então, duas perguntas, né, para as testemunhas de Jeová analisarem, né? Então, cada um analisa aí na sua consciência, né? Não precisa responder para mim, né? Pense nessas duas perguntas apenas. Já no caso da filosofia espiritualista, ou doutrina espírita, se você preferir, né? Porque, na realidade, a doutrina espírita ela está dentro da filosofia espiritualista, ela faz parte da filosofia espiritualista, que é mais ampla ainda, tem mais coisas, né? Inclui, por exemplo, as filosofias espiritualistas do Oriente, né? Os ensinos budistas e tudo mais, né? Então tem uma gama maior de coisas, mas a doutrina espírita, né, por assim dizer, também é espiritualista, é uma filosofia espiritualista. Então é o seguinte, né, no caso da filosofia espiritualista, nós somos espíritos imortais, né? Nós não somos corpos físicos, nem temos espíritos, nós somos espíritos, criados por Deus simples e ignorantes, né, lá num passado longínquo, porém com todas as potencialidades para evoluir até chegar à perfeição. E essa evolução ocorre mediante as sucessivas encarnações em planos densos da matéria, que é o caso do planeta Terra, né? É um plano denso, que oferece então uma gama de experiências que possibilitarão a evolução consciencial de cada ser. A Terra, segundo a filosofia espiritualista, não é o único mundo habitado. Existem bilhões de outros mundos no universo que servem como morada e local de experiência dos espíritos. Existem mundos de diversos níveis de evolução, desde os mais primitivos, onde o mal predomina, até os mais evoluídos, onde existe o bem e onde habitam somente os espíritos puros, que já percorreram, né, toda a escala evolutiva e chegaram então à perfeição espiritual. A Terra é um mundo intermediário, que está atualmente sob a lei do karma, ou seja, a lei de causa e efeito. O que é que essa lei diz? Ela diz que todo o mal que praticarmos, né, teremos que vivenciar as consequências daquele mal gerado. E tudo aquilo que de bem fizermos também gerará boas consequências, né, boas condições kármicas, de modo que nós teremos então experiências cada vez melhores, menos sofrimento, né? Isso seja nesta encarnação ou em outras vindouras. Então, por sermos espíritos, né, e estarmos usando temporariamente um corpo material, após a morte, nós continuamos a existir no plano espiritual, que é uma outra superfície, né, da Terra, feita de uma matéria mais sutil, e que é imperceptível aos nossos sentidos, pelo menos da maioria, né? Mas algumas pessoas conseguem perceber, né, essa matéria mais sutil e visualizar o plano espiritual. Então, por essas condições, né, se a gente for analisar nessa perspectiva, então a gente nunca morre, né? Não existe a morte, não existe morte, mas somente uma passagem, né, de um plano material para um plano espiritual e vice-versa, que é quando há o retorno do espírito ao
plano material para viver uma nova experiência reencarnatória. Nesse caso, então, nós passamos a considerar o dia de finados sob uma outra ótica. Ou seja, ao invés de estarmos visitando pessoas que não existem mais, somente restos mortais dos nossos parentes, nós estamos visitando essas pessoas em espírito e visitando e nos reunindo com eles de maneira espiritual. Ou seja, eles continuam vivos, né? E a gente vai nesse dia, então, ao encontrarmos, existe então essa reunião, né, em espírito. Veja só, né, o que Allan Kardec, né, que escreveu o Livro dos Espíritos, no seu capítulo 6, fala, né, sobre como os espíritos se sentem sobre o dia de finados, né? Então, esse livro aqui, né, escrito por Allan Kardec, né, o Livro dos Espíritos, é um livro que possui 1019 perguntas e respostas, né? Allan Kardec fez a pergunta aos espíritos superiores e os espíritos responderam, né? Então, aqui você vai encontrar essas respostas. Aqui ele fala sobre diversos temas da existência humana. E sobre esse assunto, né, ele perguntou o seguinte aos espíritos. Isso vai estar no capítulo 6 desse livro, na questão 321. Diz assim, ó, ele perguntou aos espíritos: o dia da comemoração dos mortos, ou o dia dos mortos, é para os espíritos mais solene do que outros dias? Apraz-lhes ir ao encontro dos que vão orar nos cemitérios sobre os seus túmulos? Né? Então, será que os mortos, né, gostam que as pessoas vão lá, uma vez que eles continuam vivos? Será que eles gostam que as pessoas vão lá nos seus túmulos? A resposta dos espíritos foi a seguinte: os espíritos acodem nesse dia ao chamado dos que da terra lhes dirigem seus pensamentos, como fazem noutro dia qualquer. Então, segundo a resposta dos espíritos, tanto faz ser o dia de finados, o dia dos mortos, ou não, desde que haja um pensamento, né, sobre aquela pessoa falecida, ela pode nos atender, ela pode estar perto de nós, né, se nós tivermos um pensamento em relação a ela. Mas ele insistiu na pergunta e disse o seguinte: mas o dia de finados não é para eles um dia especial de reunião junto às sepulturas? E os espíritos responderam: nesse dia, em maior número se reúnem nas necrópolis, porque então também é maior em tais lugares o número das pessoas que os chamam pelo pensamento. Porém, cada espírito vai lá somente pelos seus amigos e não pela multidão indiferente. Então, segundo o que Allan Kardec escreveu aqui, nós vamos aos cemitérios, né, aos túmulos. Os espíritos também vão, né, segundo o que ele escreveu aqui. Agora, eles vão à medida do pensamento que as pessoas têm nele, né? Como a gente geralmente vai pensando naquela pessoa, então, realmente, segundo ele, há um encontro, né, real com essas pessoas falecidas. Ele ainda insistiu, né, na mesma pergunta: sobre que forma aí comparecem e como os veríamos se pudessem tornar-se visíveis? Sobre que forma apareceriam, né? E a resposta foi: sobre a que tinham quando encarnados. Ou seja, os espíritos vão aparecer da mesma forma que tinham, na mesma aparência que tinham quando eram encarnados, né, para poder serem reconhecidos. Já na questão 322, ele pergunta o seguinte: e os esquecidos, né, cujos túmulos ninguém vai visitar, também lá, não obstante, comparecem e sentem algum pesar por verem que nenhum amigo se lembra deles? Né? Então, será que aqueles que ninguém visita também comparecem aos cemitérios? E a resposta foi a seguinte: que lhes importa a terra? Só pelo coração nos achamos a ela presos. Desde que aí ninguém mais lhe volta a afeição, nada mais prende a esse planeta o espírito, que tem para si o universo inteiro. Então, segundo Kardec, né, se ninguém pensa na pessoa, se ninguém lembra daquele espírito, então ele não vai comparecer lá só pelo monte de gente que está lá, né? Aí ele vai aparecer lá só porque as pessoas estão lá? Não. Ele só vai se houver realmente alguém pensando nele. Na questão 323, tem a seguinte questão: a visita de uma pessoa a um túmulo causa maior contentamento ao espírito, cujos despojos corporais ali se encontrem, do que a prece
que por ele se faça essa pessoa em sua casa? Então, ele quer dizer assim, o que é mais importante? Que a gente vá ao cemitério, né? Para eles é mais importante o quê? Que a gente vá ao cemitério ou que a gente faça a prece por eles em casa, né? A resposta foi a seguinte, ó: aquele que visita um túmulo apenas manifesta, por essa forma, que pensa no espírito ausente. A visita é a representação exterior de um fato íntimo. Já dissemos que a prece é o que santifica o ato da rememoração. Nada importa o lugar, desde que é feita com o coração. Então, não importa se você pode ou não pode ir ao cemitério, né? Se você não quer ir ao cemitério, né? Se você fizer a prece pelo seu parente, né, falecido, ele vai, né, ficar satisfeito, né? Ele vai ficar feliz, tanto como se você fosse lá, né? Não tem, aqui não fala se ele fica mais feliz indo ou não, diz que tanto faz, né? Desde que a prece seja feita de coração, é o que importa e é o que realmente faz com que o ser espiritual fique, né, de certa forma, contente, né, com você, que é seu parente, né, que está lá do outro lado. Então, né, como podemos ver, é uma questão de livre escolha e consciência para todos nós, segundo essa filosofia, irmos ou não aos cemitérios para visitar os nossos entes falecidos, né, os chamados finados. Na realidade, eles não precisam que façamos isso, mas, como diz Kardec, um número maior dos espíritos se reúnem nesses lugares no dia de finados, por causa do pensamento da pessoa, que a pessoa vibra ou vive, né, sobre eles. É esse pensamento, então, que atrai o espírito para perto de você e não para o lugar onde você se encontra. Então, quando você pensa no espírito, ele é atraído para você, não importa o lugar onde você esteja, né? Assim, quer seja no cemitério, quer seja em casa, ou onde quer que você se encontre, pensar no seu parente falecido o atrairá para próximo de você. Então, que esse momento, né, de reencontro seja um momento de felicidade e de alegria, pois sabemos que essas pessoas estão vivas e estão perto de nós. Não existe finados, né, ou mortos, em pleno sentido da palavra, porque ninguém acaba para sempre. Nós existimos como espírito sempre, quer encarnados, quer desencarnados. A certeza da existência da vida após a morte traz uma imensa esperança para todos aqueles que sofrem por não sentir mais a presença física de um ser querido, né? Então, ter certeza, né, de que a pessoa realmente está viva e segue viva é algo realmente reconfortante. É necessário que você então procure se inteirar dessas questões espirituais, pois nós estamos aqui apenas por uma rápida passagem. Nós não viemos para ficar, né? Não adianta se apegar a coisas materiais, porque nós não vamos levar nada daqui. A única coisa que nós vamos levar, as únicas coisas, são o bem que nós fizemos, né, às outras pessoas, e também o conhecimento, né, que nós desenvolvemos durante essa vivência temporária que nós estamos aqui na Terra. É isso que a gente vai levar. Coisas materiais, não. Para que assim, né, à medida que nós vamos evoluindo, vamos nos desenvolvendo no nosso processo, né, de evolutivo através das várias encarnações. Então é isso, né? Esta é uma mensagem de esperança, né, para você que vai visitar, né, se você desejar visitar o seu ente querido falecido lá no cemitério, saiba que se você pensar, né, nele com firmeza, né, ele vai se atrair a você, ou lá ou aqui em casa, onde você quer que você esteja, né? É bom saber disso, é bom saber que essa pessoa está viva e está perto de você, sempre que você pensar nela, né? Então, é isso que eu tinha para falar para vocês hoje, né? Gostaria mais uma vez de agradecer por tudo e agradecer pela atenção, desejar uma boa semana, né, para todos, né? E que Deus abençoe, né, a cada um de vocês, na vida de vocês durante essa semana, ok? Obrigado e até o próximo vídeo.